Isaías 43, do verso 13 em diante. Glória a Jesus. Boa coisa é você, meu irmão, que tem uma Bíblia, abrir a Bíblia, acompanhar a leitura. Você que não tem, glória a Jesus, escute a leitura desta palavra, entre na comunhão para ela cair dentro do teu coração também. Glória a Jesus. Aleluia. Vamos dar o início à leitura desta palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Jesus. Sim, antes que houvesse dia, eu sou Ele, e não há ninguém que possa livrar da minha mão. Eu irei operar, e quem o impedirá? Assim diz o Senhor vosso Redentor, o Santo de Israel. Por causa de vós eu enviei a Babilônia, e derrubei todos os seus nobres e os caldeus, cujo grito está dentro dos navios. Eu sou o Senhor, vosso Santo, o Criador de Israel, vosso Rei. Portanto, assim diz o Senhor, o qual faz um caminho, o qual faz sair a carruagem de guerra e cavalo, o exército e o poder. Eles se deitarão juntamente e não se levantarão. Eles estão extintos, estão apagados como o pavio. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerei as coisas dos teus tempos antigos. Eis que eu farei uma coisa nova, agora ela surgirá, vós não sabeis. Eu farei um caminho no ermo e rios no deserto. O animal do campo me honrará, os cachais, as corujas, porque eu dei as águas do ermo e rios no deserto para dar de beber ao meu povo, meu escolhido. Este povo eu formei para mim, mesmo eles proclamarão meu louvor. Porém tu não tens me invocado, ó Jacó, mas tu estás cansados de mim, ó Israel. Tu não me trouxeste o gado miúdo de tuas ofertas queimadas, nem me honrastes com teus sacrifícios. Eu não te fiz servir com uma oferta, nem te cansei com incenso. Tu não compraste para mim cálamo aromático com dinheiro, nem me encheste com a gordura dos teus sacrifícios. Porém me fizeste servir com teus pecados, tu me cansastes com tuas iniquidades, e eu sou o que apago completamente tuas transgressões, por amor de mim mesmo, e não me lembrarei dos teus pecados. Coloca-me na tua memória, deixa que debatamos em juízo juntamente. Declara que tu possas ser justificado. Teu primeiro pai pecou, e teu mestre tem transgredido contra mim. Portanto, eu tenho profanado os príncipes do santuário, e tenho dado Jacó para a maldição e Israel para a desonra. Amém. Glória a Jesus. Somente até aqui. Glória a Jesus. Espírito Santo, nos unja pelo poder desta palavra, glória a Jesus, nos ajudando, nos trazendo, aleluia, a exortação para a libertação, para a sabedoria deste povo que tem necessidade, que está te clamando pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Meus irmãos, minhas irmãs, na noite deste dia, glória a Jesus, quero chamar a sua atenção aqui, glória a Jesus, para primeiro, antes desta palavra, começar a exortação, para que nós possamos clamar a ela com glória, clamar a ela com aleluia, deixar a visitação, o Espírito Santo de Deus nos tomar, glória a Jesus, pois essa palavra, glória a Jesus, é uma passagem profundamente, glória a Jesus, impregnada da esperança, é uma promessa de restauração, glória a Jesus, aleluia, é uma palavra que vem tratar de juízo e redenção. Deus declara a necessidade de um juízo em favor do seu povo, glória a Jesus. A menção da Babilônia e de seus líderes destaca a opressão que Israel enfrenta, a opressão que Israel enfrentava naquela época, e a autoridade de Deus para agir a favor do seu povo, glória a Jesus, ela enfatiza a favor da libertação, que é a promessa da libertação, glória a Jesus. E nessa noite, glória a Jesus, através desta palavra, glória a Jesus,
o tema dela sobre juízo, glória a Jesus. O tema dela vem falar também sobre a soberania e a imutabilidade de Deus. O tema desta palavra, ela vem falar com o nosso coração, glória a Jesus, porque aqui Deus afirma a sua soberania e a sua autoridade, aleluia. Ele sempre existe, aleluia, e a sua palavra nunca falha. Ele é atemporal, glória a Jesus, ele é imutável. É um Deus, glória a Jesus, aleluia. É aquele Deus que não nos abandona, é aquele Deus que não nos decepciona, aleluia, e significa aqui nesta palavra que as promessas de Deus, que as promessas dele são seguras, que as promessas dele são firmes, aleluia, bendito seja o nome santo do Senhor, aleluia, e que essas promessas que foram feitas, aleluia, nós devemos confiar, independente das circunstâncias, independente, aleluia, do que estamos passando, porque é Deus quem está no controle, glória a Jesus, e aqui nesta palavra, no capítulo de 43, no verso 13, ela já começa a tratar assim: sim, antes que houvesse dia, eu sou ele, e não há quem que possa livrar da mão dele, aleluia, e eu irei operar, e quem impedirá, glória a Jesus. A palavra de Deus dessa noite já fala, quando Deus vai operar, glória a Jesus, quem vai impedir Deus de operar? Não há homem, glória a Jesus, não há circunstância, não há ninguém que consegue impedir o trabalhar de Deus, o operar de Deus sobre as nossas vidas. Não há nada, glória a Jesus, que faça parar aquele plano, aquilo que Deus tem planejado para nós, aleluia. E nesta palavra, aquelas circunstâncias, glória a Jesus, que nós passamos, qualquer adversidades que nós enfrentamos, mesmo nós temos agora, glória a Jesus, dentro do nosso coração, muitas coisas que não são seguras, mesmo que nós somos inseguros, glória a Jesus, é Deus que vem com a sua segurança, glória a Jesus, pois Ele está no controle de tudo e as promessas dEle se cumprirão. Deus não faz uma promessa com que Ele não possa cumprir, aleluia, mas para Deus cumprir a promessa dEle na minha vida, para Deus cumprir a promessa dEle na sua vida, irmão, irmã, nesta noite, nós precisamos estar também firmados pela palavra de Deus, para Ele cumprir aquela promessa que te prometeu, aquilo algo que você buscou, aquilo algo que você almeja dentro do teu coração, dentro da tua vida espiritual, dentro da tua vida material, dentro do teu ministério, aleluia, as promessas para se cumprir, aleluia, nós precisamos ter a fé, aleluia, glória a Jesus, alimentados pela fé, porque a palavra de Deus na noite deste dia, ela vem falar aqui, glória a Jesus, sobre a soberania de Deus, aleluia, porque o operar de Deus, ninguém vai impedir, aleluia, o trabalhar de Deus, ninguém vai impedir, porque é Deus quem trabalha, é Deus que planeja sobre a nossa vida, é Deus que planeja sobre o nosso coração, sobre o nosso sentimento que nós temos, é Deus quem já conhece o sentimento do nosso coração, e Ele tem trabalhado, e Ele tem operado sobre aquilo que é bom, glória a Jesus, sobre aquilo que tem sentido para a nossa vida espiritual, porque quando a nossa vida espiritual não faz sentido, aleluia, quando nós estamos seguindo algo sem sentido, não tem por que continuarmos, aleluia, traçando um caminho sem ter um rumo certo, e o rumo certo da nossa vida nessa noite é o Senhor Jesus Cristo. Nós temos um único significado, um único motivo para nós estarmos aqui nesta noite, que é seguir a Cristo, que é seguir ao nosso Salvador, aleluia, e a palavra desta noite é a promessa do novo de Deus na sua vida, aleluia, a glória a Jesus, aleluia. No verso 19 ele fala aqui, eis que farei uma coisa nova, agora sairá a luz, porventura não a conhecereis? Glória a Jesus. Aqui Deus promete para você, aleluia, Ele promete para nossa alma, glória a Jesus, que Ele vai trazer o algo novo, glória a Jesus, que Ele desafia até as expectativas humanas, glória a Jesus, porque muitas das vezes o homem tem pensado algo, o homem tem estruturado, tem construído, tem planejado algo de uma forma, de uma maneira, glória a Jesus, e muitas das vezes aquele planejamento que é apenas feito com um pensamento humano, glória a Jesus, ele não agrada a Deus, aleluia, ele não honra a Deus, aleluia, Jesus.
E o novo perante esta palavra, ele vem simbolizar, aleluia, nesta noite, a redenção, a transformação e a esperança sobre a nossa vida. Glória a Jesus. E quando nós estamos abertos para o novo que Deus tem para nós, glória a Jesus, essa palavra nos encoraja. Aleluia! Essa palavra, glória a Jesus, nos encoraja a esperar por novas mudanças e nos desapegarmos daquele passado. Aquele passado que já ficou para trás, passou, irmão. Aquele passado que você enfrentou, passou, irmã. Aleluia! Glória a Jesus. Porque tudo na sua vida hoje é novo. Na sua vida um caminho novo. Uma obra nova vai acontecer sobre a sua vida, sobre aquilo que você tem buscado, porque é o Deus que vai, aleluia, glória a Jesus, prosperar na sua vida. É Deus quem trabalhará no teu caminho, glória a Jesus. Deus, nesta palavra, ele se identifica aqui como Criador e Redentor de Israel, glória a Jesus. E você, nesta noite, tem identificado, glória a Jesus, Deus como seu Criador, Deus como seu Redentor, aleluia, glória a Jesus. Você tem estabelecido na sua vida a soberania, glória a Jesus, sobre a tua vida? Glória a Jesus. Você tem declarado Deus sobre os teus caminhos? Aleluia. Glória a Jesus. Deus está prestes, falando nessa palavra, a realizar algo novo, glória a Jesus, uma obra que traz vida para a sua vida, glória a Jesus, uma vida espiritual, que é um renovo sobre a sua vida espiritual, um propósito sobre a sua vida espiritual, glória a Jesus. A promessa que Deus tem aqui para a sua vida, ela vai te trazer ânimo, glória a Jesus, ela vai criar, aleluia, ela vai gerar benefício de Deus sobre a sua vida, ela vai trazer benefício e ações novas de Deus para o teu caminho, glória a Jesus. O povo de Israel, glória a Jesus, ia ser chamado para reconhecer as obras de Deus e a glorificá-lo como maravilhas, glória a Jesus, a glorificar a Deus sobre as maravilhas que eles estavam alcançando, aleluia, glória a Jesus. E na noite desse dia você tem glorificado a Deus sobre o novo, sobre as maravilhas de Deus sobre a sua vida? Glória a Jesus. Ou você tem apenas ficado parada, e não deixado o operar de Deus? Você tem deixado o inimigo impedir aquilo que tem para a tua vida espiritual? Glória a Jesus. Irmãos, na noite desse dia, nós temos que deixar o operar de Deus sobre a nossa vida. Nós temos que deixar o trabalhar de Deus sobre a nossa vida, entregando a nossa vida espiritual na mão de Deus, aleluia, deixando Ele operar no nosso caminho. Porque a palavra já vem falando do renovo, glória a Jesus. A palavra já vem falando novo sobre a nossa vida, aleluia. E nós, muitas das vezes, nós deixamos passar muita coisa na nossa vida, glória a Jesus. E a provisão de Deus, glória a Jesus, na noite desse dia, mesmo que você esteja desolado, desolada, demonstre o seu cuidado para as coisas de Deus, glória a Jesus. Mesmo que seja difícil, Deus garante pela palavra dEle que haverá sustento e suprimento na tua vida, aleluia, glória a Jesus. Nós temos que aplicar essa palavra dentro da nossa vida, no nosso caminho, que em momentos do desespero, que no momento que nós estamos com a necessidade, glória a Jesus, nós podemos confiar, aleluia, que Deus proverá na nossa necessidade, glória a Jesus. A fé deve ser nossa resposta, glória a Jesus. A nossa fé, aleluia, é a resposta, aleluia, para a nossa necessidade, aleluia. E aqui nessa palavra, nós temos nessa palavra, sobre esta palavra, o propósito de Deus sobre as nossas vidas. Lá no verso 21, glória a Jesus. Este povo que formei para mim, publicará o meu louvor. A palavra já diz assim: este povo que formei para mim,
Aleluia. Deus está falando, irmão. Deus está falando, irmã. Deste povo que Ele formou, esse povo sou eu, é você, aleluia, que está aqui nesta noite escutando esta palavra. Glória a Jesus, e é da nossa boca que tem que sair todo louvor, é da nossa boca que tem que sair toda adoração, aleluia, porque foi Ele que nos formou, aleluia, e através desta palavra Ele fala para nós publicarmos o louvor dEle. Aleluia, como nós vamos publicar, aleluia, publicando, multiplicando, aleluia, que é nós levando a palavra de Deus para mais lares, que é levando a palavra de Deus para mais corações, que é nós encorajando aquele que está fraco, aquela que está fraca, aquele que está desanimado, aleluia, e aqui esta palavra, aleluia, Deus forma o seu povo, não apenas para ser um povo abençoado, Deus não está me formando apenas para ser abençoado, não está formando você apenas para ser abençoado, irmãos, mas para que nós possamos louvar. Então louvem, aleluia, oh, aleluia. O processo de renovação é que a sua glória seja reconhecida, aleluia. O renovo espiritual, glória a Jesus, quando apresenta diante desta palavra, ele está falando aqui também sobre um renovo da glória dele. Aleluia, um renovo da glória do nosso Deus. E para isso a glória do nosso Deus tem que ser reconhecida. Para isso a glória do nosso Deus, aleluia, nós temos que levá-la adiante. Glória a Jesus. E nessa noite, irmão, irmã, como que nós vamos levar a essa glória, aleluia? Falando da palavra de Deus, explicando sobre a palavra de Deus, aleluia, glória a Jesus. Aqui no livro de Isaías, nós temos um homem, aleluia, que era um profeta da palavra de Deus, que profetizava sobre a palavra de Deus, aleluia. Então que a glória de Deus seja multiplicada, e para a glória de Deus reconhecida, nós precisamos profetizar a palavra de Deus, que é a palavra através do livro da vida, que é a Bíblia Sagrada, glória a Jesus, que é através da Escritura Sagrada, aleluia, e dentro dessa palavra, meu irmão, minha irmã, ela nos faz refletir sobre como nossas vidas, nossas experiências são formadas através de um louvor a Deus, aleluia, e nós temos que estar vivendo neste momento, glória a Jesus, de uma maneira que nós honramos a Deus por quem Ele é, a quem Ele é, glória a Jesus. Você tem honrado a Deus por quem Ele é? Você tem adorado a Deus por quem Ele é? Glória a Jesus. Nesta noite, aleluia, glória a Jesus, que nós sejamos diminuídos por esta palavra e que Deus, aleluia, continue crescendo cada vez mais na nossa vida, dentro dos nossos caminhos, e que Ele seja aumentado cada vez mais, porque Ele é, aleluia, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus tão grandioso, aleluia, e Ele operando na nossa vida, por Ele ser maravilhoso, por Ele ser grandioso, quem vai impedi-lo? Quem vai impedir Ele de entrar dentro da tua casa espiritual, dentro da tua casa material, dentro do teu seio familiar, dentro aí de um leito de hospital onde você se encontra? Eu não sei o motivo, aleluia, de você estar desanimado, eu não sei o motivo de você estar parado, mas é Deus quem conhece o teu coração, é Ele quem tem trabalhado dentro do teu lar, é Ele quem tem trabalhado, aleluia, dentro do teu coração, dentro da tua vida espiritual. O teu espiritual é Ele quem conhece, o teu espiritual é Ele quem vai renovar, o teu espiritual é Ele quem vai trabalhar e operar, aleluia, glória a Jesus. Basta nós entregarmos o nosso coração, aleluia, basta nós entregarmos a nossa vida, irmãos, glória a Jesus. Aleluia. Muitas das vezes nós deixamos, aleluia, a infidelidade nos tomar,
Vamos falar sobre a infidelidade dentro do contexto desta palavra, glória a Jesus, que é aquele momento que nós deixamos de ir até a casa de Deus, é aquele momento que nós deixamos de dobrarmos o nosso joelho, de nos escondermos naquele cantinho, naquele quarto, naquele lugarzinho que nós tínhamos, que nós orávamos, que nós entregávamos a nossa vida, aleluia, perante a presença de Deus. Nós começamos a deixar de sermos fiéis. Quantas vezes nós fomos infiéis a Deus, aleluia, apenas reclamando, glória a Jesus, apenas deixando, glória a Jesus, Deus continuar olhando por nós e nós sem agradecê-lo por quem Ele é, aleluia. Mas Deus, Ele tem a fidelidade, glória a Jesus, dEle, e a fidelidade não é corrompida, glória a Jesus, a fidelidade de Deus não se corrompe, aleluia. E a fidelidade de Deus para o seu povo, ela é através do amor, aleluia. Ela é através, aleluia, da afirmação, glória a Jesus, do amor dele por nós, aleluia. Deus, Ele é o nosso Redentor, glória a Jesus. Ele está sempre preparado para obras novas nas nossas vidas. É Ele quem nos traz a esperança e renovação. Aleluia. E essa palavra, ela nos encoraja, irmão. Essa palavra nos encoraja, irmã, para nós continuarmos sendo fiéis, a nós continuarmos lembrando, aleluia, que nós podemos confiar em Deus, que nós podemos confiar nele, mesmo nós estamos passando num momento de dificuldade, mesmo nós passando por tribulações, aleluia, mesmo nós passando por um luto, mesmo nós passando, aleluia, por uma enfermidade dentro da nossa família, mesmo nós passando por um desemprego dentro do nosso lar, aleluia, glória, bendito seja o nome do Senhor. Mas quando nós passamos tudo isso, sendo fiel diante da palavra de Deus, sendo fiel, aleluia, a esse Deus maravilhoso, é Ele quem nos mantém, aleluia, confiante, aleluia, é Ele que nos mantém, aleluia, cheio de esperança, porque Ele ama o nosso coração, é Ele quem ama a nossa alma, e é Ele quem não nos abandona. Glória a Jesus, aleluia, glória a Deus. Então, nesta palavra, nesta noite, essa palavra vem nos encorajar a deixar Deus trabalhar na nossa vida. Glória a Jesus. Vamos deixar de colocar as nossas mãos, vamos deixar a nossa, aleluia, cabeça querer pensar algo e deixar que Deus continue planejando o nosso novo, que Deus continue planejando a nossa vida, porque é Ele quem está no nosso caminho. Glória a Jesus. É Ele que está operando sobre a nossa vida, é Ele que está operando sobre o nosso coração, aleluia. E a partir de hoje, glória a Jesus, você, aleluia, pode dormir em paz, irmão. Vai se deitar e vai descansar, glória a Jesus. Deus está no controle da tua vida e não cai uma folha de uma árvore se não for a permissão de Deus sobre a tua vida. Não cai uma folha de uma árvore se não for a vontade de Deus. Então não passará uma vírgula na sua vida, se não for da vontade de Deus. Entregue os seus objetivos, aleluia, de vida, entregue os seus sonhos, entregue as suas metas, que você tem planejado, aleluia, que Deus é maravilhoso, aleluia, e o agir de Deus, e o operar de Deus vai acontecer na sua vida. Você não está sozinho, você não está sozinha, Deus está contigo, Deus está no teu caminho, o Espírito Santo de Deus está sobre a sua vida espiritual, o Espírito Santo de Deus está te guiando, o Espírito Santo de Deus está te guardando. Então ore, agradeça, aleluia, que Deus continuará sobre o teu caminho. Ninguém vai impedir o trabalhar e o operar de Deus sobre a tua vida. Você não está sozinho, você não está abandonado, aleluia. Deus está te guardando, Deus está te sustentando e está te livrando
de todo mal. Receba esta palavra na noite deste dia, guarde ela dentro do teu coração. Leve esta palavra, aleluia, dentro do teu coração. Leve esta palavra onde você passar. Leve esta palavra para a tua família, para dentro do teu lar, dentro do teu trabalho. Guarde ela, aleluia. Use esta palavra na tua vida. Guarde e, aleluia, glória a Jesus. E que o Espírito Santo de Deus venha te tomar. Quando você lembrar desta palavra, aleluia, orando e agradecendo a Deus, Deus vai te exaltar. A palavra de Deus na noite deste dia é essa. Deus seja louvado. Amém. Glória a Jesus.